Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo seja exaltado nosso Deus. Vamos passar agora para o nosso estudo de hoje, nossa primeira escola dominical do ano de 2021. Nossa primeira escola dominical de 2021. E o nosso estudo, ele continua no Evangelho de João. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler os últimos versos do capítulo 2, versículo 23 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 a 25, diz assim a palavra de Deus: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor nos abençoe no estudo da Tua Palavra. Ó Deus, abra, Deus, o nosso entendimento, o nosso coração para recebermos a Tua Palavra. Ó Deus, a Tua Palavra é a boa semente, que o nosso coração possa estar, ó Deus, como terra fértil, como terra boa também, para receber a boa semente da Tua Palavra. Fala conosco nessa manhã, meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos estudar hoje sobre o seguinte tema: o Senhor conhece a nossa natureza. O Senhor conhece a nossa natureza. Aqui nos versos 23 a 25 do capítulo 2 do Evangelho de João, nós temos essa informação de que, ao verem os sinais que Jesus fazia, estando ali em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vieram a crer em Jesus. E essa fé foi produzida pelos sinais que eles viram, mas Jesus, conhecendo a natureza daquela fé, certamente ao perceber, a fé que foi gerada por meio de um sinal, por meio de milagres, Jesus, conhecendo profundamente o coração de cada um daqueles homens que ali estavam, daquelas mulheres, Jesus não se confiava a eles. E diz no final do capítulo 2 que Jesus sabia o que era a natureza humana. Eu queria que a gente pensasse hoje sobre esse tema: o Senhor conhece a nossa natureza. O salmista Davi, no Salmo 103, no versículo 14, ele diz: pois ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O mesmo salmista Davi, no Salmo 139, ele diz que o Senhor, ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. De longe ele penetra os nossos pensamentos, ele esquadrinha o nosso andar, o nosso falar, e sabe todos os nossos caminhos. Ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. Então, nós temos essa verdade, que o Senhor conhece a nossa natureza. E essa verdade bíblica, ela precisa impactar o nosso coração, porque mesmo nos conhecendo como nós somos, mesmo sabendo tudo a nosso respeito, o Senhor não nos consome com a sua ira, o Senhor não nos fulmina, com a sua santidade, o Senhor não nos rejeita, não nos despreza com o seu poder e a sua o seu total conhecimento de nós. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a natureza humana,
ela foi criada por Deus, originalmente era perfeita, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os primeiros homens criados, o primeiro casal, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus comunicou a sua natureza com o homem criado, ou seja, o amor, a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o perdão, são atributos que Deus comunicou ao homem criado, à sua imagem e à sua semelhança. Tudo isso veio de Deus para nós, mas nós sabemos também que o pecado manchou a nossa natureza. A natureza humana, ela foi contaminada pelo pecado, pela desobediência. O pecado separou o homem de Deus. Nós vemos logo no início, em Gênesis 3, no início da narrativa bíblica, que após cometer então o pecado da desobediência, o homem, ele fugiu da presença de Deus, ele se escondeu de Deus, e Deus então foi ao encontro do homem. O Senhor tomou iniciativa de ir até o homem para ter uma conversa com o homem. Adão, onde estás? É claro que Deus, conhecedor de tudo e conhecedor de todas as coisas, Deus sabia onde o homem estava, mas Deus então começa uma iniciativa de ir até o homem, de voltar a esse relacionamento, de restaurar esse relacionamento que fora rompido pelo pecado. Jesus então veio exatamente para isso, para nos reconciliar com Deus, para resolver o problema que o pecado causou, para nos levar de volta ao Pai. Ele veio para dar a nós a nova vida, para restaurar em nós a natureza de Deus, para resolver o problema da nossa natureza caída. E aqui então no texto de João capítulo 2, nós vemos que a atuação de Jesus durante a festa da Páscoa em Jerusalém levou muitas pessoas a crerem no Senhor Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Em João 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus exatamente ouve de Nicodemos isso, Sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que ocorre aqui então, no final do capítulo 2, é que muitos creram em Jesus, porém Jesus os conhecia muito bem. Jesus sabia o que estava movendo a fé, o coração daqueles que viram os sinais a crerem no Senhor. E assim, o problema é que estas pessoas, elas vieram a crer em Jesus e a ver Jesus apenas como um operador de milagres, um fazedor de sinais, alguém que tinha muito poder para fazer sinais e maravilhas. Eles creram em Jesus apenas por causa dos sinais. E nós precisamos pensar aqui, cada um de nós. Às vezes nós vemos nos nossos dias muitos milagres sendo testemunhados, muitos ministérios que se fundamentam sobre sinais e milagres. Nós devemos desprezar os sinais, os milagres ou os testemunhos? De forma alguma. Mas devemos fazer da nossa fé uma base nos sinais e nos milagres? Não. O Senhor, Ele é Deus, e o maior milagre que Ele fez e que Ele faz é resgatar o pecador da sua condição de pecado e de miséria. O maior milagre não é o coxo andar, o cego ver, não é o mudo falar, o surdo ouvir. O maior milagre é Deus nos tirar de uma condição de morte e nos levar para uma condição de vida. É Ele nos tirar de uma condição de condenação eterna e nos conceder a salvação.
Nós que estávamos mortos em nossos pecados e misérias, o Senhor nos deu vida. Ele nos trouxe da morte para a vida. Quer milagre maior do que esse? Será que nós precisamos sair por aí atrás de sinais, como acontece no centro de Belo Horizonte, quando alguém para ali e começa a fazer alguma coisa ali, a prometer que vai fazer algo muito surpreendente, muito forte ali, e as pessoas se aglomeram ali para esperar aquele sinal, aquela adivinhação, aquele milagre, e assim as pessoas estão às vezes atrás de sinais, e elas não se veem como alguém que foi alvo de um milagre. O sinal de Deus em nós é exatamente a nossa vida transformada da água em vinho. Aqui em João 2 nós temos esse primeiro milagre, a nossa vida transformada da morte para a vida, da miséria para a bênção, para a prosperidade, da maldição para a bênção. Esse é o milagre e nós precisamos pensar nisso. Uma coisa é reagir a um milagre, a outra coisa bem diferente é assumir um compromisso com Cristo, um compromisso sério e de permanecer nele e de obedecer a sua palavra. Jesus conhecia profundamente cada um daqueles que o cercavam atrás de mais um milagre. Durante todo o ministério de Jesus, as pessoas chegavam para ele e pediam mais um milagre. Mostra-nos um sinal, tu não és filho de Deus? Olha como que começou isso, lá no deserto, o próprio diabo tentando a Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, faça um milagre aí, prova que tu és o filho de Deus. O tempo todo, começou com Satanás no deserto, os religiosos nas sinagogas e os fariseus, os escribas, mostra-nos um sinal, e Jesus falou: nenhum sinal será dado a essa geração, senão o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. Olha só, Jesus mostrando que ele estaria também 3 dias no ventre da terra. Esse era o sinal, o grande milagre que a humanidade necessitava. Jesus, o Senhor, conhece a nossa natureza. Versículo 23 diz: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas, versículo 24, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós não podemos enganar a Jesus. Tem pessoas que aproximam de Jesus, aproximam da igreja, do evangelho, com segundas, terceiras intenções, mas o Senhor conhece, não há necessidade de alguém chegar para Jesus e falar: Senhor, cuidado com esse aí, essa pessoa não é confiável não, cuidado com essa família, Senhor, cuidado com aquele líder, com aquele pastor, olha, ele está montando uma igreja, ele vai pôr o seu nome lá na placa, mas cuidado, porque ele não é uma pessoa de caráter, ele não é uma pessoa de confiança. Nós não precisamos alertar Jesus sobre homem algum, sobre ministério nenhum, sobre líder algum, sobre família de ninguém. Jesus conhece, não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito de homem ou do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não pode confiar-se aos homens. Jesus apenas veio para morrer pelos homens. Ele não veio para dar crédito. Olha que culto bonito que vocês estão fazendo. Agora eu tô dando crédito para vocês, estou confiando em vocês. Olha que oração bonita, olha que louvor maravilhoso. Não, Jesus conhece. Ele sabe quando brota de um coração sincero, contrito, um coração arrependido, um coração
é sincero diante dele. O Senhor conhece. Ele não vê como vê o homem, né? Lembra lá de Samuel, capítulo 17? O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o coração. O Senhor nos conhece, Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas motivações, Ele não se deixa enganar. Jesus jamais confunde trigo com joio. Ele sabe exatamente quem são os trigos e quem são os joios. Jesus conhece verdadeiramente suas ovelhas. Nós vamos ver isso lá no capítulo 10 de João, mais à frente do nosso estudo. As minhas ovelhas me conhecem a mim e eu as conheço, cada uma delas. O Senhor conhece quem são as suas ovelhas. Talvez alguém até pergunte: por que o Senhor Jesus nos conhece tão bem? A resposta é simples e clara, e nós temos ela logo no início do Evangelho de João, porque Ele é o Verbo. Ele, como Verbo de Deus, diz aqui no início do Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas ou foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele é o Verbo de Deus, e tudo foi criado por intermédio dele. Todas as coisas, ou seja, a natureza humana, cada homem, cada mulher, como Verbo eterno de Deus, não haveria porventura o Senhor, o Verbo de Deus, de conhecer integralmente o ser humano que foi criado por meio desse Verbo e para esse Verbo. Lembra de Romanos 8? Aliás, Romanos 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O Senhor nos conhece, Ele é o Verbo de Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você e eu, cada um de nós, fomos feitos pela mão de Deus em Cristo Jesus. Ele nos conhece. Nós não precisamos tentar manter para ele uma aparência. Senhor, agora eu estou bem para me apresentar diante do Senhor. Eu tomei um banho, eu pus uma roupa bonita, agora eu vou louvar o Senhor. Mas ele nos via com a roupa imunda lá, antes da gente chegar na igreja. Ele nos via lá no recôndito da nossa vida, da nossa intimidade. O Senhor nos conhece como nós verdadeiramente somos. Quando nós chegamos diante dele, é como se estivéssemos nus, da cabeça aos pés, sem nenhuma peça de roupa. Você tem coragem de se despir diante de alguém? Pois diante de Deus nós estamos despidos, não tem nada que nos cubra. Ele nos vê como nós realmente somos, na nossa total intimidade. Ele é o Verbo de Deus, e não apenas isso, Ele é a luz que veio do céu, né? A luz do céu, a luz de Deus, a luz das alturas, o sol nascente das alturas, a estrela da manhã. Nós lemos do 1 ao 3, né? Olha aí em João capítulo 1, o versículo 4 diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas. O Senhor nos conhece porque Ele é a luz. A luz torna visível todas as coisas. Jesus revelou tudo o que estava escondido em nós pelo pecado. É por isso que as pessoas, elas evitam aproximar de Jesus. É por isso que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor Jesus, as outras pessoas não querem muito estar perto delas, porque a luz incomoda. A luz, ela ofusca, ela revela, e é isso que a luz faz. Ela revela o nosso caráter. O Senhor nos conhece. Ele é a luz que ilumina cada área escura da nossa vida.
Quer ver? Deixa marcado aí em João 2. Volta suas páginas em Mateus. No Evangelho de Mateus tem várias referências. Eu quero pegar apenas 3 aqui. 3 versículos em Mateus. Mateus 9, versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? O Senhor nos sonda e nos conhece. Mateus capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus nos conhece profundamente. Agora, ora, Mateus capítulo 22, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Jesus conhece o pensamento, a malícia, a intenção do coração. Jesus sabe o que nós estamos pensando antes da gente pensar. Ele sabe o que a gente vai falar. Às vezes nós planejamos: olha, quando eu encontrar fulano, eu vou falar com ele poucas e boas. Você prepara tudo para falar. Fulano nem imagina, e lá vem o fulano. E você vai soltar neles gatos e largados na cara dele. E ele nem sabe de nada, mas Jesus já sabe. Antes da palavra chegar à boca, enquanto a gente ainda está maquinando o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, onde a gente vai pegar o outro, o Senhor já conhece. Ele conhece a malícia. Aqui no capítulo 22 de Mateus, ele diz, né? Jesus conhecendo-lhes a malícia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus conhece o nosso íntimo. Ele conhece o íntimo dos homens. O Senhor conhece a nossa natureza. E aqui nós temos esse ensinamento. Muitos creram em Jesus, é o texto, é o título desse texto. Mas nós vimos que Jesus não se confiou a eles. Não basta crer em Jesus. A palavra de Deus diz que até o demônio, até o diabo crê e treme. Não basta crer, é preciso entregar a vida, é preciso obedecer-lhe a palavra. Vós sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Não existe crer e viver do próprio modo, da maneira que quiser viver. Por isso que Jesus não se confiava a eles, e nós precisamos lembrar disso. O Senhor conhece a nossa natureza. A boa notícia é que quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele entra na história de cada um de nós, Ele faz tudo novo. A velha natureza que foi contaminada pelo pecado, ela é anulada, ela é morta. A nossa natureza terrena, humana, carnal, ela é neutralizada, porque Jesus assume o controle. Jesus, Ele vem nos mostrar que aquele que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. E na sequência do texto, nós vamos aprender sobre isso, quando Jesus fala com Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E Jesus ensina sobre esse novo nascimento, quando Ele dialoga com o Nicodemos. Nós precisamos fazer morrer a nossa velha natureza, o velho homem. Se alguém está em Cristo, diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. A nova natureza, ela é implantada em nós por meio de Jesus Cristo. Mas cabe a mim, a você, a cada um de nós, lutar todos os dias uma batalha contra a velha natureza, contra o velho homem, que tenta todos os dias prevalecer, que tenta todos os dias tomar a dianteira, tomar o controle, nos levar a fazer aquilo que pertence à velha natureza, a pecar e a usar o nosso corpo para o pecado.
E Paulo fala dessa luta, né? A nossa luta, ela não é contra o sangue e carne. A nossa luta, ela é espiritual. Mas há uma luta que acontece entre o espírito e a carne. Uma batalha no interior de cada um de nós. E nós devemos lutar. Pedir ao Senhor que nos revista da armadura espiritual, para que possamos lutar. E assim, a velha natureza seja mortificada. Fazei morrer, pois, a vossa velha natureza, a natureza terrena, a ira, a discórdia, a malícia, o dolo, a impureza, a prostituição, o adultério. Fazei, pois, morrer a velha natureza. É uma responsabilidade de cada um de nós, para que Cristo possa viver, né, em nós. Essa é a essência da transformação do apóstolo Paulo, né? Ele diz: já não vivo eu. Esse velho homem, aquele velho Paulo, né? Aquele homem cheio de justiça própria, aquele homem cheio de opinião formada sobre tudo, né? Sobre um conceito, uma convicção e um zelo religioso. Aquele homem morreu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E assim, que nós possamos também, não apenas crer no Senhor, mas possamos entregar a Ele toda a nossa vida, tudo aquilo que nos move a fazer o que a gente faz, a querer o que a gente quer, a pensar o que a gente pensa, a tratar o outro como a gente trata. O Senhor nos conhece. E nós precisamos pedir todos os dias ao Senhor: me ajude a fazer morrer a minha natureza. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a gente continua sendo, né, Pedro, né, continua sendo Rubens, Hélio, Gessé, André. Nós continuamos com a nossa natureza pulsando, né, latejando dentro de nós. E nós precisamos lutar para que Cristo vive. Convém que Ele cresça e que eu diminua todos os dias. É uma luta que é travada dentro de nós, para que Cristo possa ser glorificado, para que nos nossos relacionamentos nós venhamos refletir o caráter de Cristo, sabendo que Ele nos conhece melhor do que nosso cônjuge, nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. Ele nos conhece, Ele sabe o que pulsa dentro de nós, quais são as nossas prioridades, o que nós mais almejamos que aconteça na nossa vida, onde nós colocamos todo o nosso esforço. Ele conhece, Ele sabe tudo a nosso respeito e Ele continua trabalhando em nós. Essa obra está pronta? Não. Nós continuaremos convivendo com a presença do pecado, até o dia que Jesus voltar e nos levar para estarmos eternamente com Ele. Até lá nós vamos conviver com o pecado. A presença do pecado estará sempre nos rodeando, nos assediando. E assim, nós vamos todos os dias procurar fazer morrer esses impulsos, essa natureza terrena, para que Cristo possa viver em nós. E Paulo diz: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A santificação progressiva é esse processo. Cada dia nós vamos vencendo, cada dia nós vamos melhorando, cada dia nós vamos abandonando as práticas antigas. Nós vamos nadando, né, nesse mar de impiedade, nesse mundo tão cheio de pecado e de perversão. Nós vamos rompendo e deixando para trás todo o mal, todo o pecado que tenazmente nos assedia. Nós vamos nos livrando, né, desse peso, nos livrando desse peso e do pecado que vai nos assediando, né? E assim, que Deus nos ajude a vivermos em novidade de vida. Não apenas um ano novo, né? Mas uma mente renovada, um coração novo, uma vida realmente nova dentro de nós. É isso que nós precisamos.